Todos encontraram? Jó capítulo 1. Qual é o tema do sermão? O tema do sermão hoje é a aposta de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O texto bíblico começa utilizando uma palavra, havia, vem do verbo haver e está no pretérito, significando o seguinte, que a nossa vida, ela é passageira. Em Tiago capítulo 4, versículo 14, o Tiago ele diz assim, o que é a vossa vida? A vossa vida é como a neblina, que logo aparece e logo se desfaz. Em Salmo 90, versículo 13, diz que a vida da humanidade é como um conto ligeiro. Ou seja, a nossa vida é passageira. Se Jesus, ele não vier daqui a 30 anos, muitos estarão pensando em aposentadoria. E se ele não voltar daqui a 100 anos, absolutamente todos nós estaremos no pó da terra. E o texto bíblico diz que havia um homem, e este homem era Jó, havia porque não há mais. Eu gosto de dar ênfase em piscares de olhos, os anos se passam, e nós não temos tempo de perder tempo. Vai chegar um momento que nós iremos nos olhar e vamos falar assim, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? As decisões que você tomar hoje vai ser o teu futuro. Ou seja, vai ser o teu amanhã. Na época de Jó existiam vários homens, mas somente ele foi notório. Somente Jó prevaleceu. Agora, porque Jó, ele superou todos. Porque Jó, ele sobrepujou todos os homens da sua época. E o texto bíblico vai enaltecer as 4 características de Jó, os 4 adjetivos. Jó, ele é um homem íntegro. Ele é um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha o caráter de Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que Jó também, ele era pai. Ele tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres, ou seja, ele era casado. O casamento de Jó era tão abençoado, que servia como um exemplo de modelo para os seus dias. Querido, a esposa de Jó o amava. Jó amava a sua esposa. Jó ele tinha 10 filhos, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Todos os filhos de Jó, ou seja, toda a família de Jó estava blindada debaixo da sombra do Onipotente. Jó ele tinha uma família abençoada. Toda a família de Jó estava guardada debaixo da onipotência de Deus. Jó, ele era riquíssimo, ele era opulento. E a pergunta é pecado o homem possuir riquezas? Sim ou não, igreja? Não. O pecado é a riqueza possuir o coração do homem. Em 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não o dinheiro em si é a raiz de todos os males. Jó, ele possuía as posses. Ele não era possuído pelas posses. Ele tinha controle sobre os seus bens materiais. Ele não tinha um coração avarento. Nós estamos em uma época política. Muitos políticos parecem lobos famintos, ratazanas esfomeadas pelo dinheiro público. Jó, ele não era este tipo de pessoa. Ele tinha riquezas, mas tudo o que ele havia adquirido fora com honestidade, fora com suor do seu rosto e, acima de tudo, colocando Deus em primeiro lugar. E todas essas riquezas que Jó possuía não se não se comparava com a maior de todas, que era Deus. E o texto bíblico diz que o patrimônio de Jó abrangia bois, jumentas, camelos, ovelhas. Ou seja, traduzindo,
Jó, ele era um homem riquíssimo. Ele poderia ter tudo que os seus olhos e o seu coração desejassem. Então, os filhos de Jó louvavam a Deus, faziam esses cultos. E se você ler o versículo 5, ao findar essas festas, olha a atitude de Jó. Jó, ele acordava de madrugada, ele os santificava, ele santificava os filhos, e ele dizia assim: olha, Deus, se os meus filhos pecaram no íntimo, blasfemaram contra ti, perdoa-os. Perceba que Jó, ele não está preocupado apenas com o exterior, mas com o íntimo. Eu vou dizer para vocês o que Jó não era. Jó, ele não era um pai naca. Jó não era um pai iaço. Jó não era um pai frouxo. Ele não era um pai nunca. Quem manda em casa são os filhos, ele nunca. Jó conhecia os seus filhos. Jó sabia as características. Jó sabia os gostos íntimos. Jó realmente era um pai. Era um líder de família. Era alguém que protegia, que era amigo dos filhos e também tinha intimidade. Jó, ele estava preocupado com a sua família. E não apenas preocupado, ele se ocupava, ele priorizava a sua família. A família de Jó era a família mais abençoada daquela época. O nosso grande problema é que nós queremos ter um paraíso no nosso lar, mas a gente tem atitudes que faz com que o nosso lar se torne um verdadeiro inferno. A Bíblia diz que Jó, ele orava de madrugada, e dá ênfase, dizendo que ele fazia isso continuamente, ou seja, era um hábito de Jó. Você que é pai, qual foi a última vez que o teu filho te flagrou de joelhos? Qual foi a última vez que o teu filho entrou no teu quarto e flagrou você intercedendo por ele, pela sua família? Qual foi a última vez que alguém te flagrou de joelhos, se derramando perante o Senhor, dizendo: Senhor, salva a minha vida, modifica a minha estrutura, eu não estou suportando mais, abençoa a minha família, Senhor, eu te agradeço pela vida. Versículo 6 de Jó capítulo 1, diz que: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. E estavam reunidos os filhos de Deus. Quando a Bíblia diz filhos de Deus, está se referindo aos anjos. Ou seja, anjos estavam reunidos com Deus. Mas apareceu no meio desses anjos Satanás. O que Satanás foi fazer nesta reunião? Desde que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, comeram daquele fruto, os nossos dentes estão doendo até hoje. Satanás, ele foi representar a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, este planeta passou a pertencer ao inimigo, que a Bíblia classifica como o Deus deste século, que cegou o entendimento de muitos. A Bíblia diz que este mundo passou a pertencer ao inimigo, e como este mundo passou a pertencer ao inimigo, ele tornou-se representante legal. Então ele foi representar a humanidade nesta reunião. Então o que ele foi fazer na reunião? Acusar, apontar o dedo. Imagine agora na reunião, Satanás se apresenta e diz assim: Deus, eu vim representar a humanidade. O Senhor perguntou de onde eu vim? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Rodear é um círculo, no hebraico significa: eu tenho domínio sobre a terra, eu ando por onde eu quero, eu faço o que eu quiser na terra, eu comando a terra. Imagina agora Satanás acusando, dizendo o seguinte: Deus, deixe a humanidade em paz. A humanidade não pertence mais ao Senhor. A humanidade me pertence, a humanidade me escolheu. Olha, os homens, eles têm outros deuses. Eles adoram a imagem do mal. O teu nome não é respeitado. As pessoas não acreditam mais que o Senhor é o Criador. As pessoas
os filhos odeiam os pais não amam os filhos. Eles têm prazer em odiar, matar. Deus, eles têm prazer em furtar, em adulterar, em testemunhar falsamente. Toda a humanidade me pertence. Todos eles me escolheram. Não tem espaço para o Senhor. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: olha, observaste tu a meu servo Jó, porque não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Perceba na primeira palavra, observaste. O inimigo havia observado a conduta de todos os homens da terra naquela época, e ele chegara à conclusão que todos os homens o pertenciam, mas ele não tinha olhado para a vida de Jó, ele não tinha observado a conduta de Jó, porque Jó não dava 1 centímetro para o inimigo entrar na sua vida. Jó não queria laços com as trevas, ele não queria comunhão com o mal. O lar de Jó tinha espaço unicamente para Deus e nada mais. E Deus, ele diz o seguinte: observaste, o inimigo tem nos observado, e quando ele nos observa, ou ele sente satisfação, e ele quer contemplar mais a nossa queda, a nossa destruição. Quem é você quando as luzes se apagam e os sons silenciam? Quem é você? Quem é você quando não tem ninguém te observando, não tem câmeras, somente Deus, você e Deus? Quem é você perante o celular, perante a internet? O que você acessa? Paul Washer, ele tem uma frase interessante, ele disse: me diga o que mais ocupa a tua mente, e eu direi quem é o teu Deus. O que mais ocupava a mente de Jó eram os princípios celestiais. E o inimigo não queria se atentar para a vida de Jó, porque se ele atentasse para a vida de Jó, ele era repreendido pelas atitudes que Jó tinha. Por quê, querido? Jó, ele era ilibado, traduzindo, ficha limpa. Ele não negociaria os seus princípios. Jó, ele era um homem que sobrepujava a todos na moralidade, e ele não precisava estar tocando trombetas para si: olha, eu sou o mais santo, eu faço isso, eu entrego cestas básicas. Não! As atitudes, os gestos denunciavam que Jó, ele era servo de Deus, que é Deus que está testemunhando em prol de Jó, e não Jó em prol de Deus. Vocês perceberam? O texto bíblico diz que Deus diz assim: observaste meu servo Jó. E o texto bíblico diz que Deus vai dizer que Jó é servo dele, meu servo. E Deus vai dizer: não há ninguém, eu sondo os corações, eu conheço tudo, eu leio os pensamentos. A mente de Jó é rara, Jó é raro, ele é uma raridade, ele está em extinção. Homens como ele está completamente em extinção. Ele é o único da terra, único, íntegro. É um homem que se entrega por inteiro. Ele é reto, ele não fica nessa de esquerda, de direita. Ele é do alto, ele continua avante, ele não se desvia, ele sabe o que ele quer. Ele é um homem que tem temor, ele é temente. Sabe por que Jó não adulterara? Sabe por que Jó não furtara? Era porque Jó temia a Deus. O temor que Jó tinha para com Deus não era para chamar atenção para ele como um bom moço, como um bom cidadão, um cidadão exemplar, mas era apenas para glorificar a Deus. Jó, ele não se importara em chamar a atenção do público, ele temia a Deus. Ele não pecava, não era por medo das consequências do pecado, mas ele não pecara para não ferir o coração de Deus. Esse era Jó, homem que se desvia do mal. Muitos se desviam da igreja, sim ou não? Qualquer coisa, ai do pregador se ele exaltar os princípios bíblicos, ai do pregador, sim ou não? Qualquer coisa, as pessoas, em vez de se desviar do mal, se desviam da igreja, se desviam da conduta. Jó não. Querido, quem enalteceu essas características de Jó não fora ele,
foi o próprio Deus. O inimigo ele vai acusar a Jó e Deus. Ele vai dizer assim, olha, claro que ele vai te servir. Porventura, Jó debalde teme a Deus? Debalde significa em vão. Será que é em vão que Jó te serve? Claro que ele vai te servir, Deus. A família dele é a mais abençoada da terra. Ele é o homem mais rico do mundo. Ele tem saúde. Tudo o que ele deseja, o Senhor o concede. Claro que ele vai continuar te servindo. E ele vai fazer uma proposta para Deus. Ele vai dizer assim: deixa eu entrar na vida de Jó. Deixa eu acabar com tudo de Jó. E antes dele entrar no caixão, ele vai amaldiçoar o teu nome. Deus ameniza a proposta como nós conhecemos. Só para fazer uma síntese, um resumo. O inimigo sai com tudo. Jó acorda próspero, faz o seu culto, diz: esposa, eu te amo. A esposa também o ama, louva ao Senhor, e ele sai para o trabalho. Mal sabia Jó que aquele dia seria diferente, seria o dia mau. Primeira notícia: os bois, as jumentas. Segunda notícia: os camelos. Jó, o teu empreendimento faliu, Jó. Só te resta as ovelhas. Versículo 16 de Jó, capítulo 1. Perceba, somente as ovelhas haviam restado. Mas perceba na notícia que o servo que escapara vai comunicar a Jó. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de quem? De Deus. Caiu de onde? Do céu, e queimou as ovelhas. Perceba que o servo que escapara, ele dá ênfase, dizendo o seguinte: Jó, fogo de Deus. Jó, fogo caiu do céu. Traduzindo: Jó, foi Deus que te levou à falência. Deus está contra você, Jó. Deus está te levando à falência. Os teus bens materiais estão falindo. Deixa eu dizer para você uma coisa: todas as ações que o inimigo executa na minha e na sua vida têm uma finalidade: nos colocar contra Deus. Jó falido, o inimigo tentando colocar Jó contra Deus. Mas no íntimo, Jó sabia que aquilo era tudo bens materiais, e a maior riqueza dele era Deus. E ele continua tranquilo. Imagino eu, Jó olhara para os seus servos e falar o seguinte: não se preocupe, a minha mente está aqui, eu conquistei e vou conquistar tudo, Deus está comigo. Ele ergueu a sua cabeça e disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mal sabia Jó que naquele mesmo dia ele iria ouvir uma notícia terrível. Os filhos de Jó, os 10, estavam louvando a Deus, quando de repente um forte vento. O vento foi tão forte que desmoronou a casa de Jó sobre os seus 10 filhos. E o servo que escapara se aproximou de Jó e disse: Jó, calma. Jó, os teus 10 filhos estavam louvando a Deus, veio um vento tão forte, caiu tudo sobre eles, Jó. Jó, nenhum sobreviveu. Jó perdeu 10 filhos em um único dia. Eu estou humanizando Jó porque ele era humano. Imagine Jó orando: Deus, tu és a ressurreição e a vida, ressuscita os meus filhos. E ele orando, e nada, ele fechava os olhos: isso aqui é um pesadelo. Ele abria, era real. 10 filhos em um único dia. Enquanto isso, o inimigo expectando, observando Jó. O inimigo torcendo: agora ele blasfema. Agora ele vai culpar Deus. Agora ele vai dizer que Deus é culpado. Jó, no versículo 21 e o versículo 22, ele olha para os céus e ele diz assim: olha, nu eu vim a este mundo e nu voltarei. O Senhor me deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor.
E o versículo 22 diz que Jó não disse coisa alguma contra o Senhor. Querido, o inimigo não aguentou aquela situação, o inimigo ficou furioso, mas o universo aplaudiu a vida espetacular de Jó, porque Jó, falido, perdeu seus 10 filhos, mas não se revoltou contra Deus, mas se reavivou, porque Jó sabia que Deus é vida. Imagina agora, Jó, ele vai dormir, acorda, e o inimigo diz, ele não blasfemou, perdeu tudo, os 10 filhos não blasfemou, mas agora ele blasfema. Ele vai perder a saúde, em Jó 2, e o versículo 8, a Bíblia diz para mim e para você que Jó, com um caco, ele estava se raspando, ele estava tirando as feridas, ele estava tirando a casca, ele estava necrosando, ele estava cheio de pus, no versículo 8, e a sua esposa, no versículo 9, dizia assim, tu ainda conservas a tua integridade? Tu, sendo um homem pela metade, se entrega por inteiro? Jó, amaldiçoa a Deus e morra, Jó. Morre logo, Jó. Deus é culpado. Cadê o teu amigo? Sabe qual é a resposta de Jó? Você é louca. Eu era fiel na bonança, na riqueza, na saúde. E agora que estou passando pelo vale da sombra da morte, irei abandonar o meu amigo? Jó sabia que na prova, o professor fica em silêncio, e a prova existe para ele ser aprovado, porque a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Jó vai receber visitas. Eu não sei quem teve o desprazer já de receber uma visita assim, como Jó. Quando os amigos de Jó entram, 3 amigos e um conhecido, olha lá, sem saúde, enlutado, louvando a Deus ainda, começam a conversar com Jó. Jó, chega aqui, Jó. Você cometeu alguma falha. Você adulterou, Jó. Você roubou. Qual o teu pecado, Jó? Não é possível que Deus está te punindo. E você sendo inocente, não é possível isso. Você fez algum pecado, Jó. Você está traindo a sua esposa. Jó começou a ouvir horas de acusações. Nenhum conforto. E mesmo ele ouvindo tudo isso, em Jó 19:25 ele dizia o seguinte, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Em Jó 42, versículo 2, ele diz o seguinte, olha, orando a Deus, bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Em Jó 13, o versículo 15, ele diz assim, olha, mesmo que ele me mate, nele esperarei. Mesmo que eu morra, mesmo que eu seja reduzido ao pó, eu não vou blasfemar contra o meu amigo, eu vou continuar sendo fiel até o fim. Sabe? Jó viveu em um mundo de uma maneira certa, mas o mundo que ele viveu era um mundo errado. Neste mundo que nós vivemos, o errado é o certo é o errado, os valores estão invertidos, as pessoas têm vergonha do que eram para se orgulhar, e tem orgulho daquilo que era para se envergonhar. Neste mundo, você faz o certo e dá errado, e quem faz o errado dá certo, porque no mundo o que vale não é fazer certo, é fazer errado e dar certo. Querido, Jó, ele não se preocupava se ia dar certo. Ele não perguntava, vai dar certo? Mas ele perguntava, é certo? Estamos vivendo em um mundo, os valores estão invertidos. Religiões se multiplicam, evangélicos se multiplicam, mas meu Deus do céu, quase ninguém faz a diferença. Olha a diferença que este homem fez, não apenas na sua época, mas hoje. Passou por todo tipo de sofrimento, mas continuou firme. Jó capítulo 42, e o versículo 10. Falido, enlutado, enfermo, sua esposa contra ele, seus amigos, o mundo. Mas olha a atitude dele, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando o quê?
orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em resumo dobro, deu o dobro. O último versículo, ao 17, diz que então morreu Jó. Jó morreu, mas ele deixou este legado: íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Qual o legado que você vai deixar para o mundo? Querido, talvez as circunstâncias não mudem pelas nossas orações, mas o nosso coração muda. Talvez as coisas não melhorem, porque o que tem que melhorar sou eu. Quem tem que melhorar é você. Nós precisamos melhorar nossa conduta para permanecermos firmes de pé. Eu queria profetizar só bênçãos para vocês. Eu queria profetizar riquezas nessa terra. Eu queria dizer que para vocês que vocês vão ter o ouro do céu na terra, que vocês vão viver como rainhas, como reis. Mas é o falso evangelho que ensina isso. Vai chegar momentos na tua vida, na minha vida, vai chegar momentos em nossas vidas que o nosso coração vai ser atingido por uma série de problemas intensos, imensos. Mas a Bíblia diz em Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, jamais se abalam. A minha oração hoje é simples: que Deus nos conceda caráter, integridade, retidão, temor, e que não venhamos nos desviar da igreja, mas nos desviar do mal.